dia, meu nome é Thiago de Aguiar e eu vou fazer a introdução do nosso trabalho sobre a fisiologia do coração, que tem como integrantes o Ailson de Souza, a Camila Carolina, o Edson Gabriel, o Felipe Chipaia, o Guilherme Arias, o Juan Dandano e eu, Thiago de Aguiar. Nesse trabalho serão abordados 6 tópicos que foram divididos de forma igualitária e vão ser explorados por integrantes diversos. Inicialmente será abordada a permeabilidade das membranas das células autorrítmicas e canais iônicos distintos, o potencial de repouso em células autorrítmicas, o marcapasso cardíaco, o nódo sinoatrial, a condução elétrica cardíaca, o retardo atrioventricular, o que é sistema de Purkinje e que estruturas o compõem, e por que a velocidade de condução do potencial de ação no coração é lenta no nódo atrioventricular e rápida nas fibras de Purkinje. Primeiramente, iremos falar sobre a permeabilidade da membrana e canais iônicos distintos. A membrana das células autorrítmicas tem uma curiosidade referente às membranas das outras células. As células de descarga rítmica dependem da permeabilidade na membrana aos íons sódio, potássio e cálcio, principalmente nos nódulos sinoatrial e atrioventricular, pois irá permitir com que eles tenham diferença de potencial. A descarga do potencial de repouso da membrana da fibra sinusal tem negatividade de menos 55 a menos 60 mV, enquanto as da fibra muscular ventricular têm uma negatividade de menos 75 a menos 90 mV. Isso se deve pelas membranas celulares das fibras sinusais serem por natureza mais permeáveis ao cálcio e ao sódio, e as cargas positivas desses íons que cruzam a membrana neutralizam boa parte da negatividade intracelular. No miocárdio, iremos ter 3 tipos de canais iônicos, que vão desempenhar papéis importantes para deflagrar a variação da voltagem do potencial de ação citado anteriormente. Os 3 tipos de canais são os canais rápidos de sódio, os canais de cálcio do tipo L, que na verdade são canais lentos de sódio e cálcio, e os canais de potássio. Vamos falar aqui das etapas do potencial de ação. Primeiramente, existe uma rápida despolarização, que ela é feita pela abertura dos canais de sódio, que dura poucos décimos de milésimo de segundo. Já é responsável pelo potencial em porta rápido do potencial de ação. Em seguida, o platô do potencial de ação ventricular, platô que é todo esse momento, é responsável pelo O platô do potencial de ação ventricular é originado, em sua grande parte, pela abertura mais vagarosa dos canais de sódio e cálcio lentos, que são os canais de cálcio tipo L, durando aproximadamente 0,3 segundos, que é todo esse momento. Por fim, a abertura dos canais de potássio permite difusão de grandes quantidades de íons positivos de potássio para o exterior das fibras musculares, trazendo o potencial de membrana ao seu nível de repouso inicial, permitindo que assim a célula possa novamente realizar o seu potencial de ação. Agora os meus amigos continuarão a explicação abordando do tópico 2. Eu sou Felipe Viana e o outro objetivo do nosso trabalho é falar um pouco a respeito sobre o potencial de repouso nessas células autorrítmicas ou autoexcitáveis, ou também conhecido como células marca-passo. Bem, uma característica dessas células, autorrítmicas é ela ter essa capacidade de se autopromover um potencial de ação e de se autopromover, de autopromover essa contração muscular, sem depender do estímulo externo, como o sistema nervoso central ou o sistema endócrino, por exemplo. Logo, o potencial de membrana dessas células autorrítmicas ele é estável, e que também pode ser chamado de potencial marca-passo, em vez de ocorrer um potencial de membrana em repouso, vai ocorrer esse potencial marca-passo, devido esse valor desse potencial de membrana não ser constante, nunca permanecer constante, que é uma característica dessas células autorrítmicas. Bem, aqui é uma imagem que mostra para a gente entender, que num potencial de repouso os canais de sódio eles estão fechados,
Isso numa célula excitável, né? Numa célula que não seja uma célula autorrítmica. Isso ocorre. Então, no meio aqui no meio extracelular vai ter muito sódio, vai estar mais eletronegativo positivo, e dentro da célula, no interior da célula, mais não vai ter tanto sódio assim, né? E vai ser mais eletronegativo. Isso numa célula normal, uma célula que não seja autoexcitável, né? Só para a gente poder entender, que dessa forma está um potencial de repouso. Logo, a grande jogada dessas células autoexcitáveis seria isso, né? Seria, ao invés de ter um potencial de membrana em repouso, ter um potencial marca-passo, né? Ou seja, esse potencial de membrana dessas células ser instável, né? Isso é característico devido a essas células possuir canais diferentes, né? Canais chamados canais IF, que são canais engraçados, que tem até um objetivo do nosso trabalho que fala desses canais. Logo quando o potencial de essa imagem vai mostrar, explicar um pouco sobre, não falar a respeito do potencial de ação dessas células, né? Porque isso vai ser discutido em outro objetivo. Mas eu coloquei aqui para poder falar um pouco tipo de uma forma mais resumida, para a gente poder entender é, esses canais e onde eles vão agir e como eles vão agir. Bem, logo quando essas células e seu potencial de membrana é, ele atinge o menos 60, aproximadamente menos 60, vai ter abertura desses canais IFs, que são canais que eles são permeáveis tanto a sódio quanto também a potássio. Só que a entrada de sódio ele vai se sobressair a saída de potássio da célula. Então, com isso, vai ter um aumento lento desse potencial de membrana, né? E logo assim levando ao potencial de ação, né? Vai atingir o limiar, aí vai ter o fechamento desses canais engraçados, canais F, abertura de canal de cálcio, uma despolarização, alcançou o pico, ocorreu uma repolarização, e quando essa célula chegar a ter uma hiperpolarização novamente, e assim atingindo menos 60, né? Vai ter novamente a abertura desses canais EF, né? Que são canais engraçados. Com isso, novamente vai ter um influxo de sódio para dentro da célula, né? E com isso, não ocorrendo um potencial de repouso, ao invés disso, ocorrendo um potencial marca-passo. Novamente, a célula vai ser excitada, vai ter a excitação dessa célula, e com isso, o potencial de membrana vai ficar e ficando menos eletronegativo, né? Levando a um novo potencial de ação. E com isso, a célula promovendo assim a contração dos átrios, né? Sem o estímulo de um como se pode dizer, do sistema nervoso central, por exemplo, ou estímulos endócrinos, por exemplo, né? Dessa forma, levando a contração dos átrios, e é isso. Bom, eu vou falar agora de uma estrutura do nosso coração chamado nosso sinoatrial, que é também conhecido como nosso marca-passo cardíaco. Tá. Primeiramente, a gente sabe que todo músculo ele precisa de um impulso elétrico para realizar a sua contração e seu movimento, que na maioria do corpo, como no músculo esquelético, ele é controlado pelo sistema neural. Diferentemente disso, o coração tem um sistema de geração de impulso totalmente voluntário e autônomo. Um grupo de células localizadas na parede posterior, aqui ó, na parede posterior do átrio direito, onde a veia cava chega ao coração, chamado de nó sinoatrial, que executa a função de marca-passo cardíaco. Bom, mas de que forma esse impulso é gerado? Como isso funciona? O nó sinoatrial possui um potencial inicial de menos 60 mV, diferentemente das células musculares cardíacas, que é de menos 90 mV. Então, a gente percebe nesse contexto uma maior concentração de potássio intracelular e maior concentração de sódio e de cálcio no meio extracelular, o que faz com que as células do nosso material estejam polarizadas. Beleza. Agora a gente precisa entender como funciona a entrada e saída desses íons. Os canais de sódio, os canais de cálcio e potássio são diferentes. Eles se abrem rapidamente e permitem o grande fluxo desses íons em grandes quantidades. Além disso, eles são canais voltagem independentes, ou seja, só irão se abrir quando atingirem sua voltagem específica, que mais na frente eu vou explicar o valor de cada uma. Beleza. Já o canal de
sódio ele é lento e permite um fluxo constante. E é aí que é o segredo de toda a fisiologia do potencial de ação com essa automaticidade. A gente já viu que o potencial inicial é de menos 60 mV. Com o fluxo constante de sódio, ela tende a positivar essa voltagem. Ela vai caindo em direção a zero. Mas quando chega a menos 40 mV, os canais de cálcio se abrem, pois, como falei anteriormente, ele é um canal voltagem independente. Com isso, há uma grande entrada de cálcio, provocando então a despolarização da membrana, fazendo com que o potencial chegue a zero. E é então nesse momento que ocorre a abertura do canal de potássio. Agora eu vou fazer um pequeno resumozinho para que fique bem claro para todos. Então, resumindo, inicialmente, a célula, a membrana possui um potencial de menos 60, certo? E aí ela vai ter um fluxo constante aqui de sódio, né? Até chegar aqui no menos 40. Quando chega aqui, a abertura dos canais de cálcio. Com isso, vai ocorrer uma grande despolarização da membrana, chegando aqui a zero. Quando chegou em zero, a gente já viu que ela despolarizou toda a membrana. E aí então vai ter a abertura dos canais de potássio e ela vai repolarizar novamente e voltar ao menos 60. E aí sim, sucessivamente, isso vai ocorrendo, que eu vou explicar quantas vezes depois. É através desse movimento que ocorre um potencial de ação no nosso sistema arterial. Tá. E como esse impulso chega às células musculares dos átrios e ventrículos? O impulso chega diretamente aos dois átrios, realizando o movimento e ambos simultaneamente. Porém, esse impulso sofre um pequeno atraso para chegar nos ventrículos. Isso faz com que mantenha o fluxo sanguíneo unidirecional. Eu não vou entrar em detalhes, porque posteriormente meu colega vai falar isso especificamente, porque isso é devido a um sistema que é realizado através das fibras de Purkinje. Esses movimentos de despolarização e repolarização ocorrem de 80 a 100 vezes por minuto. E é aí que o que define, então, a quantidade de batimentos cardíacos de cada indivíduo. E o que acontece se houver uma falha ou infarto nessas células, um bloqueio do nosso sino arterial? Primeiramente, deve ser constatado esse bloqueio, né, da saída do nosso sino arterial através do eletrocardiograma, que é visto a ausência de ondas P, simulando uma parada sinusal. Não vou entrar especificamente também, porque isso ficou a critério de outro grupo. Então, quando isso é constatado, é preciso instalar um marca-passo artificial, que vai gerar os impulsos elétricos, substituindo então a função do nosso sino arterial para as células cardíacas e permitir que as mesmas realizem seus movimentos. É isso. Dando continuidade, reforçando os objetivos abordados anteriormente pelos colegas, farei um breve comentário acerca da condução elétrica no coração, mas antes gostaria de evidenciar algumas informações relevantes em relação aos tipos de sinalizações, aos tipos de células, dentre outras estruturas, que estão envolvidas na fisiologia cardíaca. Vale ressaltar que os músculos esqueléticos são controlados somente por neurônios motores somáticos, enquanto que os músculos cardíacos e lisos eles são controlados pela inervação autonômica, por sinais parácrinos, bem como por sinais hormonais. Mas existe uma particularidade em relação aos músculos lisos e cardíacos, em que essas células elas são controladas de forma autorrítmica, ou seja, possuem um controle espontâneo. É. E aqui embaixo nós temos imagens exemplificando esses tipos de sinalizações. Em relação à sinalização autonômica, ela consiste nada mais nada menos em que neurotransmissores atuando em cardiomiócitos contráteis. E em relação à sinalização parácrina e sinalização hormonal, são exemplos de tipo de sinalizações que atuam em cardiomiócitos mioendócrinos. E enquanto que a sinalização miogênica são exemplos de nascimento de um potencial de ação próprio da célula, que nesse caso nascem cardiomiócitos autoexcitáveis. Basicamente e resumidamente, a condução elétrica cardíaca ela possui duas estruturas importantíssimas e essenciais, que são as células autoexcitáveis,
estão presentes no nó sinoatrial, e as células contráteis. Ao nascer esse potencial de ação de forma miogênica, ou seja, próprio da célula, ela conduz esses sinais até as células contráteis do coração, que possuem estruturas que chamamos de disco intercalar. E nestas estruturas nós temos a presença de desmossomos e junções comunicantes, que são importantíssimas nesse processo de condução de sinal elétrico no coração. De uma forma geral, nós temos uma imagem que ilustra aqui o processo do sistema de condução do coração, ou seja, sistema de condução elétrica cardíaca. E nós temos pelo menos essas estruturas envolvidas, as seguintes estruturas envolvidas, que é o nó sinoatrial, as vias internodais, o nó atrioventricular, o fascículo atrioventricular, que também chamamos de feixe de His, os ramos fasciculares e os ramos subendocárdicos, que também denominamos de fibras de Purkinje. E esse sinal nasce no nó sinoatrial, através do sinal miogênico, e é conduzido pelas vias internodais, que é conduzido até o nó atrioventricular, que é conduzido até o fascículo atrioventricular, que por sua vez conduz aos ramos fasciculares, e tanto esquerdo quanto direito, que conduz aos ramos subendocárdicos, que são as fibras de Purkinje, e por sua vez vai conduzir esses sinais distribuindo esses sinais até as células miocárdicas contráteis, ventriculares e atriais, promovendo por sua vez a contração e a frequência do batimento cardíaco. Sem mais, gostaria de passar a palavra aos colegas que darão continuidade ao seminário abordando outros objetivos que nos levarão a melhor compreensão acerca dos objetivos apresentados. Bom, ainda sobre o objetivo 4, falarei um pouco sobre o retardo atrioventricular. Meu nome é Edson Gabriel Rodrigues Miranda. O retardo atrioventricular é um mecanismo que acontece nessa região, destacada aqui nessa imagem à direita, chamado nódulo atrioventricular. Ele também pode ser chamado de portal elétrico para os ventrículos. Esse retardo atrioventricular é um retardo elétrico que acontece para que o conteúdo sanguíneo aqui do átrio tenha sido totalmente expulso para os ventrículos antes da próxima contração. Qual o mecanismo que o nódulo atrioventricular usa para que esse retardo elétrico aconteça? As fibras desse nódulo, elas têm um diâmetro muito pequeno, diferentemente do restante do sistema de Purkinje, e ele vai transmitir um impulso muito lento, com uma velocidade de cerca de 1/10 com relação às fibras cardíacas, às demais fibras cardíacas, e 1/50 com relação às grandes fibras de Purkinje. Por conseguinte, o impulso atravessa o nódulo atrioventricular com uma velocidade muito pequena, e acontece um atraso de cerca de 0,1 segundos com relação às contrações dos átrios e os ventrículos. Essas aqui são as referências, e é isso. Bom, meu nome é Guilherme Aires e eu vou falar a respeito do sistema de Purkinje, que é um sistema muito importante para o nosso sistema cardíaco. O que é o sistema de Purkinje? Ele é um sistema especial de condução do impulso cardíaco por meio de fibras autoexcitáveis. Esse sistema é importante porque ele transmite o impulso 5 vezes mais rápido que as fibras normais do músculo cardíaco. Ele busca tanto a contração do sensício atrial como do sensício ventricular, de modo simultâneo e rítmico, para que tenha um bombeamento coordenado
do átrio e do ventrículo, que é muito importante para a condução do impulso cardíaco. Sem um sistema de Purkinje, esse impulso cardíaco ele seria muito mais lento e poderia acontecer contrações disrítmicas, ou seja, fibras poderiam se contrair antes ou depois de outras, e isso atrapalharia muito a condução do impulso nervoso, porque exige uma extrema especificidade de contração de fibras. Como que ocorre essa condução? Ela se origina no nó sinoatrial direito, e ela promove a contração dos átrios direito e esquerdo. Ela segue pelo feixe de fibras Purkinje internodais até alcançar o nó atrioventricular, onde nele ocorre um retardo na velocidade do impulso para que o sangue dos átrios consigam chegar nos ventrículos, para que os ventrículos bombeiam, sabendo que tem sangue lá. Então, após passar pelo nó atrioventricular, ela segue pelo feixe de fibras de Purkinje até chegar no septo interventricular, onde formam-se dois ramos, direito e esquerdo. Esses dois ramos, eles continuam pela superfície interna dos ventrículos direito e esquerdo, até fazer uma grande ramificação e adentramento no músculo cardíaco, no qual promove a contração dos ventrículos. Aqui está representado o coração com as principais estruturas que são importantes para o sistema de Purkinje. Como dito anteriormente, o impulso cardíaco se inicia no nó sinoatrial, que é considerado o nosso marca-passo. Nele é dividido um feixe para o átrio esquerdo, onde ocorre a contração do átrio esquerdo e a contração do átrio direito. Depois que ocorre a contração, esse impulso cardíaco segue até o nó atrioventricular. No nó atrioventricular ocorre aquele retardo citado anteriormente. Ele segue mais para frente até o feixe de His, onde ele aqui se divide no seu ramo direito e no seu ramo esquerdo, que irão adentrar os ventrículos pelas fibras de Purkinje internamente. E aí ocorrerão o bombeamento dos ventrículos, tanto o direito como o ventrículo esquerdo. Segue uma animação mais didática para que vocês possam entender todo esse sistema de Purkinje atuando no coração. Prestem atenção. The conducting system and mode of contraction of cardiac muscle is summarized as follows. The SA node, a spontaneous source of cardiac impulse, initiates an impulse which rapidly spreads to the muscles of the atria, making them contract. The AV node picks up the cardiac impulse from atria and conducts it through the atrioventricular bundle and its branches to the papillary muscle. The conducting system and mode of Vamos, essas são minhas referências bibliográficas. Obrigado. Fiquei responsável por explicar a velocidade da condução no potencial de ação no coração, que é lenta, e no nó atrioventricular, que é lenta e rápida nas fibras de Purkinje. Então, por que no nódo atrioventricular ela é lenta? É devido à pouca quantidade de junções gap entre as células da condução, existindo uma grande resistência para a passagem dos íons excitatórios, permitindo que os átrios se contraiam e eles se esvaziem. Já nas fibras de Purkinje,
ela ocorre de maneira mais rápida por causa da permeabilidade das junções comunicantes nos discos intercalares, que são as células que são construídas pelas fibras de Purkinje, já que o nó do atrioventricular ele faz com que no feixe de Purkinje a transmissão do impulso elétrico ela é muito rápida e ela segura a contração mais eficiente e coordenada dos ventrículos. Já no nó do atrioventricular, a transmissão do impulso elétrico ela é lenta para segurar o enchimento dos ventrículos. Então, nesse meio tempo, ocorre essa despolarização e repolarização entre um e o outro. Aqui, como vocês podem observar, está explicando exatamente o que ocorre no nó sinusal, que é desde quando começa o estímulo elétrico até o nó atrioventricular, que ele é como se fosse uma passagem, só que essa passagem ela tem esse bloqueio, que nesse bloqueio ele segura os impulsos elétricos e diminui a velocidade deles, para poder ele ser trabalhado, ser aberto o canal e contraído. Enquanto um contrai, o outro expulsa o sangue, ele enche e expulsa. Quando ele expulsa, o feixe de His ele se abre e ele se divide entre o ramo esquerdo do feixe de His e o ramo direito do feixe de His, que vai até as fibras de Purkinje, que é justamente nas fibras de Purkinje, onde eu já disse anteriormente que as células elas têm uma permeabilidade muito alta e essa junção ela faz com que esse direcionamento dela essa ação dela seja uma ação muito rápida. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a todos.